Entrevista. Espaço Entrevista aqui no programa Chamada Geral, show de informação, e para minha satisfação recebendo o amigo Anderson do Balcão Sebrae. Vamos estar falando sobre a Semana do Microempreendedor Individual, que vai acontecer de 2 a 6 de fevereiro, e a gente vai estar falando um pouco mais dessa semana, e o Anderson fala aqui aos ouvintes da Rádio Pirapora. Primeiro, obrigado por atender o nosso convite. Um 2015, muitas realizações e muito trabalho e muita orientação no Balcão Sebrae. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pirapora. E é muito bom, né? Mais uma vez estar aqui na rádio, onde nós podemos compartilhar informações do Sebrae Pirapora com todos os nossos empresários locais. Pois é, vem mais uma semana do microempreendedor, empreendedor individual. Qual que é a ideia de vocês com mais essa semana do empreendedor individual? Tá, Rogério, como todo ano a gente sempre faz esse início de ano, né? Esse atendimento especificamente ao microempreendedor individual. Antes de falar um pouco sobre essa semana, eu quero esclarecer o que é o microempreendedor individual. São aquelas pessoas que fizeram empresas que faturam até R$6 mil mensais. Desculpa, até R$5 mil mensais, sendo R$60 mil ano. Então, todos vocês que são cabeleireiros, pipoqueiros, marceneiros, pedreiros e outras atividades a mais, que se inscreveram no MEI, podem nos procurar essa semana do dia 2 ao dia 6 de fevereiro. Como todo ano, Rogério, que a gente sabe, esse pessoal eles são obrigados a fazer a declaração anual de quanto que eles faturaram no ano anterior. Ou seja, todo aquele pessoal esse ano vai falar com o governo federal assim, o ano passado eu faturei tanto. A pessoa que fez empresa individual, ele tem que fazer a declaração para continuar sendo empresa individual. E com isso, nós do Sebrae vamos estar reservando a semana do dia 2 ao dia 6 de fevereiro, nos horários de 8h30 às 11h30 e depois de 14h30 às 17h30, especificamente para atender esse pessoal. Nós vamos estar realizando a declaração para essas pessoas no sistema, nós vamos estar emitindo as guias de pagamento mensais para 2015 para eles, totalmente gratuito. Então você que é empreendedor individual, não deixe de procurar o Sebrae ali na rua Mato Grosso, número 410, na sala 2, que é dentro do prédio da CIAP. Uma referência melhor é aquele ponto de ônibus ali, né, Rogério? O ponto de ônibus municipal que fala, né? Então as pessoas que são empreendedores individuais nos procurem para que a gente possa fazer esse trabalho para eles. E também esclarecer mais algumas dúvidas, falar sobre as capacitações que vão ter no 2015, especificamente para esse público, né? Então eu acho que esse meio de comunicação aqui, a rádio, é muito interessante, que você que está nos ouvindo agora, que conhece um parente, que também é empreendedor individual, fale para ele, vai no Sebrae, que eles estão fazendo a declaração anual, que é a obrigação de fazer junto ao governo federal. Você falou uma coisa importante. Muitas vezes o cara até por desinformação, acho que ele é isento de fazer esse tipo de informação, né? Ele ali, o cara, no dia a dia vende seu cachorro quente, né? Vende sua pipoquinha, é o cabeleireiro e não chega a essa renda aí que você falou, e muitas vezes ele acha que ele tá até isento, né? E ele tá, infelizmente, ele tá na contramão da informação, né? Com certeza. Eu falo que as informações estão aí, mas as pessoas às vezes não buscam, né, Rogério? E quando a pessoa faz o empreendedor individual, além de várias vantagens que ele tem, que seria a contribuição INSS para a própria pessoa dele, uma obrigação dele é isso, é falar todo ano que quanto faturou no ano passado, né? Por que isso, gente? Porque o governo só vai ter controle sobre você se você informar a quantidade que você faturou. Mas eu não sei. Tá errado, teria que ter marcado quanto você faturou, né? Mas assim, eu falo com essas pessoas que são empreendedores individuais para nos procurar, porque tem muitas informações que a gente pode passar para eles lá. Uma informação que é muito interessante é como administrar o seu negócio. Nós temos lá um livreto, nós temos uma forma de mostrar para essa pessoa como deve controlar seus gastos, como deve fazer os controles da sua empresa. Então isso é muito interessante nos visitar. Só colocando uma pontuação aqui, as pessoas sempre perguntam assim, o que eu preciso fazer, o que eu preciso levar para fazer a declaração anual? Você que é empreendedor individual, você tem que levar o número do seu CNPJ, o número do seu CPF, a sua identidade e a soma de todo o seu faturamento de 2014 para que a gente possa preencher a declaração para eles. E é importante falar também, Rogério, que todo mundo tem um prazo para fazer essa declaração. E essa declaração ela tem que ser feita 20 de fevereiro de 2015.
Então, nós estamos colocando uma semana à disposição do empreendedor individual para que ele possa ter aí um prazo ideal para não ficar também atrasado com as suas obrigações dentro do governo federal, né? Outra coisa interessante também é o seguinte: se o empreendedor individual não fizer essa declaração, o que vai acontecer? Ele pode receber uma multa de até R$50, ele vai ficar em impossibilidade de gerar as novas guias, né, ou as novas contribuições mensais de 2015, e vai ter também um bloqueio dos benefícios que ele pode ter como beneficiário do INSS. Então, você, empreendedor individual, que está nos escutando nesse momento, fique atento a essa informação, passe para os seus parentes, amigos, conhecidos, sobre essa importância de fazer a declaração, porque senão você vai ter um monte de consequências que acabam prejudicando a sua própria empresa. É muito interessante, né? O pessoal já, daqui a pouco, a gente vai começar a fazer as perguntas. Você que tá ligando, ele está te perguntando, o ouvinte está te perguntando o horário que ele tem que ir lá no Sebrae. Explica pra gente aí sobre essa questão do horário. É de 8h30 às 11h30, né? Depois de fazer intervalo de almoço, depois de 14h30 às 17h30. Então tá. O que ele deve levar? Eu vou ter que levar o número do CNPJ, que é o número aquela folha aí que ele imprima na hora do CNPJ, o número do CPF dele, a carteira de identidade e essa soma e esse controle que ele fez em 2014 de tudo que ele faturou. Quando a gente fala faturamento, é tudo que eu vendi, né? Tudo que eu vendi. Qual foi o meu movimento meu mensal de cada mês? Porque nessa declaração a gente vai pôr a seguinte informação: governo federal, eu faturei R$52 mil no ano de 2014. Eu faturei 65 mil. E aí são casos que a gente tem que, a cada caso a gente tem que orientar de forma diferente. Por isso que a gente pede a pessoa para que ela possa ir ao Sebrae para ficar sendo um atendimento personalizado. Muitas vezes o cara fala assim: poxa, mas eu vou ter que contratar um contador para isso. Que ele mesmo pode fazer esse tipo de trabalho, Anderson? Na verdade, Rogério, eu tenho muito cuidado de falar isso, porque eu também não estou aqui para julgar nenhum contador, né? Claro. Nós estamos fechando algumas parcerias com alguns contadores aqui de Pirapora, né? E fico aberto também aos outros contadores que nos ouvem nesse momento, que o Sebrae também está à disposição deles para qualquer tipo de dúvida, qualquer coisa que a gente pode fazer em parceria. Mas é o seguinte: esse trabalho de declaração é totalmente gratuito, mas eu não indico uma pessoa que não saiba fazer para arriscar fazer isso na internet. Porque tem que ter algumas informações. Dá alguma informação equivocada? Dá algumas informações erradas, acaba dando transtornos. A orientação que eu dou é que nos procure. Nós estamos aqui em Pirapora para atender todos os empresários locais. Inclusive, especialmente empreendedor individual, que não tem um contador, que não tem alguém que possa orientá-lo. Então, qual é a minha colocação em relação a isso? Procure o Sebrae, se oriente, e se caso tiver alguma outra dúvida, a gente caminha ou a gente indica para que você procure um contador. Mas pode nos procurar aqui em Pirapora, na CIAP, que com certeza a gente vai dar orientações corretas para eles. Muito legal. São 12h34. Eu vou rapidinho intervalo e volto com esse bate-papo legal com o Anderson do Balcão Sebrae. Se você tiver alguma dúvida, ligue 3741-1200. Participe também, né, no Facebook, que é o Facebook Rogério Carlos Xavier, ou no www.radiopirapora.com.br. Visite a nossa página novíssima, com um layout todo diferente, o novo site da Rádio Pirapora. Vamos voltar a falar, né, dessa semana, que é uma semana, e é sempre uma semana muito legal. O que vocês estão programando para essa semana aí do microempreendedor individual? Muitas palestras? Não, na verdade nós vamos dedicar essa semana, Rogério, somente para atender essa deficiência, essa necessidade de documentação, né? É claro que nós temos uma programação de 2015 muito interessante para esse pessoal empreendedor individual. Sabe, quer dizer, uma coisa que eu sempre venho aqui e falo, e às vezes eu fico assim, sentido, é de não conseguir atingir o número de pessoas que existem hoje em Pirapora, que são os empreendedores individuais. E esse é aquele mesmo que você me falou, que fez uma convocação e poucos responderam a chamada do Sebrae? Poucos responderam a chamada nossa. Então, assim, hoje, registrados em Pirapora hoje, eu tenho um número de 900 empreendedores individuais. 900? 900 registrados? Registrados, que já fizeram empreendedor individual aqui em Pirapora. Então, esse pessoal, eu não consigo alcançar esse pessoal. O ano passado, eu atendi, você tem ideia, chega de 300 pessoas que são empreendedores individuais somente. Então, assim, na verdade, eu queria aproveitar esse canal de comunicação para que você que está nos ouvindo agora
que conhece algum parente, alguma pessoa que fez o empreendedor individual, que nos procure para esclarecer sobre o empreendedor individual. Antes, mas eu abri o empreendedor individual e não trabalho mais. Nos procure, então, para que a gente possa ajudar você a fechar, então. Eu estou atrasado. Nos procure para que a gente possa colocar você em dia, orientar você para que você fique em dia. Mas eu nem sei onde que é no meu documento. Leve o CPF, tire diretora para a gente. Se você tem essa empresa, nós vamos ajudar você a identificar, ver a situação dela como que está. Então, assim, é importante, ouvintes, é que se você abrir uma empresa, você está com o nome registrado, você tem esse CNPJ do seu nome, e eu considero que isso é muito importante. Tire um tempo, resolva a situação dessa empresa que você abriu. Porque, como eu disse aqui para o Rogério, nós temos hoje aproximadamente 900 pessoas das empresas de empreendedores individuais em Pirapora que a gente não consegue alcançá-las. O ano passado eu atendi cerca de 350 empresários individuais. Então nós estamos com deficiência de quase 550 empresas que ainda não tive contato nenhum com elas ainda. Então eu peço a você que, se você souber ou conhecer alguma pessoa que fez o empreendedor individual, que nos procure para que a gente possa tirar qualquer tipo de dúvida que venha surgir a respeito dessa empresa. Tem uma pergunta para você aqui no Facebook, o pessoal está perguntando para a gente, o amigo Irã está te perguntando justamente sobre essa questão do cadastro, se ele não for cadastrado como empreendedor individual, se ele se enquadra, o que ele tem que fazer. Obrigado, Irã, pela participação. Tá, vamos lá. Só para entender a pergunta, Rogério. Então, ele não é empreendedor individual. Ele não é cadastrado. Cadastrado, no caso, ele não é empreendedor individual. Ele não tem a empresa constituída. O que você falou aí, o CNPJ, no caso, né, Irã? No caso dele, se ele não tem CNPJ, que é empreendedor individual, não tem necessidade dele nos procurar para que faça essa declaração anual. Isso só para quem já tem o CNPJ e se enquadra dentro do que você falou. Isso aí é só para as pessoas que já possuem o CNPJ, ou seja, sejam empreendedores individuais. É bom deixar isso claro, Rogério, porque às vezes as pessoas confundem com aquela declaração de pessoa física. Isentos, né? São isentos, né? Essa declaração de pessoa física, se eu não me engano, eu não tenho certeza, é o Correio que faz, né? Mas nós estamos trabalhando especificamente com empresas que possuem CNPJ e sejam empreendedores individuais, ou seja, faturam menos de R$60 mil ano. Esse que é o nosso público, vou deixar bem claro. E aí a gente tem que colocar que uma coisa uma coisa pessoa física, outra coisa é pessoa jurídica, né, Anderson? Hoje, a nossa legislação aí, nós temos pessoa física, nós temos pessoa jurídica, né? Que seriam CPF é pessoa física, CNPJ é a pessoa jurídica. A Rosângela disse que tem um cachorro quente, te pergunta como é que ela faz essa questão do faturamento, como que ela vai ter esse controle, como é que funciona isso para ela fazer a declaração? Tá, na verdade, por isso que eu falo que nós nos pessoa curta, a gente dá essa orientação. Esse acompanhamento tem que ser feito mensalmente, né? Se Rosângela, né? Rosângela, se você tem um carrinho de cachorro quente, comece a anotar diariamente qual é a sua venda diária. E no final do mês você vai saber quanto que você vendeu durante o mês. E, consequentemente, você vai saber quanto você vendeu durante o ano. Mas eu não fiz esse em 2014. Sugiro, então, nos procurar para que a gente faça uma memória de cálculo das vendas que você teve no ano de 2014, para a gente fazer essa declaração agora em 2015. E, a partir de agora, nós vamos te dar toda a ferramenta para você, em 2015, fazer correto da forma que tem que ser esse controle do seu faturamento. Você falou uma coisa importante. Eu não tinha conhecimento, não fiz declarações anteriores. Tenho que fazer a atual? Tem que fazer. O interessante é isso. Por exemplo, se eu não eu sou empreendedor individual. Se eu não fizer a declaração em 2014, eu não consigo gerar meu boleto do INSS. Concorda? Então, uma coisa puxa a outra. Se eu não declarei, eu não consigo pagar meu INSS. Se eu não pago meu INSS, eu estou, vamos colocar assim, desprovido de benefício do INSS. Concorda? Porque o sistema, ele é um só. Se eu não declarei para o governo vai falar assim, ele não declarou porque não está funcionando. Aí ele vai lá te trava, você não consegue gerar boleto e automaticamente você está correndo risco. Não, você vai estar sem um benefício que, caso você vir a precisar em 2015, você não vai ter benefício do INSS. Legal, e isso é importante, viu, gente? Muito importante. É você que está ouvindo a gente fazer esse trabalho aí, que vai ser bastante interessante.
A gente sabe que você não tem uma demanda que você gostaria de ter em funcionários. Você vai fazer um agendamento ou quem for na chegando? verdade, a princípio, vamos pegar assim, nós estamos hoje, eu consegui agora, para 2015, uma estagiária junto ao Sebrae. Antigamente só tinha eu e a Thalita, agora está eu, Thalita e Geisa. E vai ficar, elas duas vão estar atendendo esse pessoal. Nós temos alguns parceiros também, que é a CIAB, na pessoa da Flávia, e também a ADES, na pessoa da Selimar. E que também vai estar nos ajudando nesse movimento aí. A minha vontade, Rogério, é que pareça o maior número de pessoas possíveis, claro. E se puder trabalhar até mais, a gente trabalha. Eu quero que as pessoas vão para pegar informação. Se na semana de 2 a 6 a gente não deu conta de atender todo mundo que nos procurou, a gente estende o atendimento para mais outra semana. Mas eu volto a falar, a minha tristeza hoje é que eu sei que em Pirapora existem muitas pessoas que são individuais, e praticamente nem 50% desse número de empresários nos procuram para saber mais sobre informações. Eu sei que você é um cara que vai buscar essa informação e vai buscar. Tem um porquê? Tem uma explicação disso? Eu acredito, Rogério, que as pessoas às vezes entram numa certa. Por exemplo assim, eu fiquei sabendo pelo individual, fiz pelo individual e pronto, para mim é o suficiente. Às vezes as pessoas também abriu a empresa 1 ano, 2 anos atrás e estão deixando rolar, sabe? Não estão preocupados com o imposto, não estão preocupados com declaração. Eu sei que a gente tem muitos casos desses. Eu já até falei aqui anteriormente, mas eu estou falando aqui com todos os nossos ouvintes que estão aqui nesse momento escutando nosso programa seu, que divulguem isso para outras pessoas, porque isso, quando você abre a empresa, não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Por exemplo, eu tenho um CNPJ, eu tenho que ser responsável por essa empresa. Ah, mas eu não estou nem aí, foi meu filho que abriu para pegar um empréstimo, não sei o quê. Gente, fique atento em relação a isso. Vai chegar um momento que você vai precisar de uma declaração do governo federal, vai precisar de um atestado, vai precisar de alguma coisa da Receita Federal, e eles não vão te dar porque você vai estar em débito com a Receita Federal. E na hora de aposentar? Na hora de aposentar, então tem várias consequências. Procure-nos enquanto é tempo para que a gente possa orientar vocês. E o Moura está pedindo uma informação ao amigo Anderson, né, justamente sobre essa questão. Ele que não tem ainda o CNPJ, não é empreendedor individual, se ele tem que fazer aí esse trabalho. O Anderson? Sim, na verdade, foi igual eu te falei aquela hora, Rogério. Se ele não tem o CNPJ... Não precisa, né? Não precisa. É muito interessante que as pessoas fiquem bem atentas a essa informação, porque esse atendimento vai ser especificamente para aquelas pessoas que se cadastraram como empreendedor individual. Só ficando um pouquinho mais claro. Se eu sou pessoa física, eu sou o CPF. Né? Se eu procurei um contador, ou um amigo meu fez na internet, essa empresa, eu vou ter um documento que chama CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, somente aquelas pessoas que se inscreveram nessa categoria de microempreendedor individual, que possui CNPJ, que nós vamos atender. Porque aquelas pessoas que possuem CPF, mas não têm empresa, nós não vamos atender nessa semana. Nós vamos atender especificamente somente as pessoas que possuem o CNPJ. O ouvinte está perguntando aqui o seguinte: abriu a empresa, com CNPJ e tudo mais, usou 4 talões e não pagou impostos dessa empresa. Isso prescreveu? Ela tem que fazer aí a declaração? Tá, como é o nome desse ouvinte? Não, o ouvinte não incidente não. Tá. Então, para você, ouvinte, que eu preciso conversar com você mais para entender o seu caso. Ótimo. Porque cada caso desse caso é um caso. Seria um caso individual esse, né? Justamente. Então, eu peço que você nos procure na Rua Mato Grosso, 410, dentro da CIAP, ou você pode ligar também no 3741-3390. Não, até prefiro que você vá pessoalmente. Porque se você for pessoalmente, a gente consegue tratar seu caso individual e dar aí uma solução para tirar essa dúvida sua em relação à sua empresa. Legal. A Laurita, ela também pergunta a você aqui, ela ligou para 3741-1400. Obrigado, pessoal. Liga no 1200-1400, que a gente vai estar atendendo você, meu amigo Vavão. Obrigado pela colaboração no nosso programa. Ela disse o seguinte, que ela nunca declarou, ela tem um CNPJ e infelizmente ela nunca fez essa declaração porque ela não era informada. Ela trabalha com festas de criança. O que ela deve fazer? Ela tem que fazer... Ela tem que procurar também, porque... Ela se enquadra, né? Porque ela tem CNPJ. Se ela tem CNPJ e ela nunca fez declaração, ou ela é microempresa e ela não vai ser individual. Mas pode nos procurar também, que a gente leva os seus dados direitinho, vai lá no Sebrae, que a gente vai consultar para você como está a sua situação, a gente falar o que você deve fazer a partir de agora.
Muito legal. O pessoal, tem uma outra pergunta aqui, o pessoal tem uma lan house. Ele se enquadra no microempreendedor individual? Enquadra. Sim, Rogério, é interessante quando você pergunta assim, porque você também fica um pouco leigo em relação ao que é empresa individual. A pessoa, isso foi um caso que surgiu aí há mais ou menos 3, 4 anos atrás no Brasil, que é o microempreendedor individual. Isso foi uma febre que soltou no Brasil e uma oportunidade para aquelas pessoas que tinham pequenos negócios e precisavam do CNPJ para emitir nota fiscal, para ter benefício junto ao banco, para ter um benefício do INSS. E isso foi aberto. Teve muitas pessoas que não... Por exemplo, tem muitas pessoas que abriram na própria internet diferente, tá? Então, o que aconteceu? As pessoas abriram, estão usando o CNPJ, mas não sabem quais são as obrigações de empresa individual. Então, todos vocês ouvintes que conhecem alguém, ou então é empreendedor individual, procure para esclarecer essas dúvidas que vocês têm. O Sebrae aqui de Pirapora está aqui em Pirapora para ajudar qualquer tipo de empresa, seja ela pequena, média, seja ela pequena, empresa individual e média, nós estamos aqui para atender vocês. Então não deixe de nos procurar, porque às vezes eu estou aqui insistindo para que vocês nos procurem, porque a demanda nossa do Sebrae ainda é muito pequena, e eu sei que em Pirapora existem muitas necessidades, mas às vezes quando você fala com o empresário, nos procure para esclarecer alguma dúvida, não vou não porque eu não tenho tempo. Não vou não porque eu estou muito corrido. Não faz isso não, empresário. Tira o seu tempo para cuidar da sua empresa. A sua empresa também faz parte da sua vida. Porque aquela falta de tempo sua pode gerar um prejuízo. Muitas vezes, Rogério, sabe quando as pessoas nos procuram? Falando assim, meu faturamento está baixo, estou devendo banco, estou devendo isso, devendo aquilo outro. Aí, infelizmente, assim, a nossa contribuição vai ser muito pouca para o empresário que está nessa situação. Se você hoje está bem, você acha que a sua empresa está faturando, você acha que a sua empresa está ganhando dinheiro, procure a gente simplesmente, pode ensinar vocês estratégias novas, a gente pode ajudar vocês em cálculos diferenciados, em palestras, em cursos, nós podemos fazer um monte de coisa para ajudar vocês. E eu estou aqui falando dessa forma, Rogério, porque às vezes eu converso muito com alguns empresários aqui de Pirapora, às vezes eu fico tão assim triste de saber o tanto que o Sebrae pode ajudar as empresas e as empresas não procuram a gente. Né? Porque, infelizmente, eu falo infelizmente, porque a minha vontade é de ir de empresa em empresa, visitando empresa por empresa. Só porque nós não temos pessoas que possam fazer isso pra gente. Nós não temos condições hoje de atendimento, assim, de ir em empresa por empresa. Até mesmo que eu já fiz algumas experiências no passado, você vai na empresa de uma empresa X para visitar o empresário e fala assim, não estou podendo gastar dinheiro com curso, já fala com você desse jeito. Eu falo assim, não... Como se o curso fosse uma despesa e não um investimento, justamente, né? Eu falo assim, não estou aqui para te oferecer nada, estou aqui para te propor algumas coisas novas. Não posso, eu estou muito endividado, tal. Aí eu falo, então continue endividado, porque estou aqui para dar uma solução para você. Você não quer... Se nós pegarmos aí hoje as pessoas que participaram de alguma atividade do Sebrae aqui em Pirapora, são aqueles empresários hoje que já estão bem à frente dos demais. Não estou aqui para falar vantagens de estar do Sebrae, mas eu falo que as ferramentas que o Sebrae hoje possui são muitas, mas muitas mesmo. Nós temos conhecimento de casos a nível nacional. O Sebrae hoje atua a nível nacional. Nós temos um grupo aqui, por exemplo, o grupo do pessoal, nós estamos trabalhando junto com ele há mais de 2 anos. Nós visitamos praticamente o Brasil inteiro em alguma dúvida que eles têm. Então, assim, eu acho que é interessante você que é empresário, seja ele empreendedor individual, seja ele microempresário ou pequeno empresário, nos procure para conversar, nos procure para tirar dúvida, porque o Sebrae está aqui em Pirapora para isso. Porque senão vai chegar um tempo que os diretores, os maiorados vão falar assim, vamos tirar o Sebrae de Pirapora porque lá não está dando serviço. É verdade. E a gente sabe que aqui tem potencial. Aí depois a gente vai chorar o leite derramado. É a mesma coisa quando a gente fala de propaganda, eu sempre falo. Né? O cara acha que investir em propaganda na rádio é uma despesa para ele. É um lei do engano. Né? Ele está aparecendo, a marca dele está aparecendo. Então, para ele não é uma despesa, e sim um investimento para aumentar o seu nível de faturamento. A mesma coisa a gente fala do Sebrae. Estou endividado, o que eu posso fazer para diminuir essa minha dívida? Como é que eu vou diminuir essa dívida? Melhorando o meu faturamento. Eu só vou diminuir essa dívida melhorando o faturamento. Mas como é que eu faço isso? Não sei. Quem é capacitado para isso? O Sebrae. Por isso que o Sebrae, o balcão Sebrae em Pirapora tem que ser realmente muito mais explorado pela população da nossa cidade. Meu amigo Anderson, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero te agradecer
agradecer mais uma vez por ter atendido o nosso convite, vindo aqui, falando um pouco dessa semana, e a gente mais próximos refaça o convite para a gente poder voltar a falar sobre esse assunto aqui no nosso programa. Obrigado, viu, Anderson? Agradeço por mais essa boa vontade sua aí, que eu falo que você é um dos poucos profissionais que nos dá a oportunidade de estar aqui falando sobre o Sebrae, né? E eu quero agradecer também a Rádio Pirapora e também você, ouvinte, que está nos prestigiando nesse momento aí, e dar mais um puxão de orelha. Não deixe de procurar o Sebrae. Na dúvida, procure alguém que saiba, alguém que é especialista em pequenos negócios. E nós, do Sebrae, somos especialistas em pequenos negócios. Obrigado, tive o prazer. Obrigado, Anderson. Tive o prazer de ter o coordenador do Balcão Sebrae de Pirapora, o Anderson Rodrigues, aqui no programa Chamada Geral.